Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Rações balanceadas para maior eficiência osmorregulatória do camarão marinho, segunda parte. Artigo de autoria de Gong, Jiang, Leibner e Collins, pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Artigo publicado em GA em 2003, na GA. Vamos dar continuidade com o ponto 3. O ponto 3, ele tem o mesmo título do trabalho, Rações balanceadas para maior eficiência osmorregulatória do camarão. Vamos dar uma olhada. Foi formulada e fabricada uma dieta alternativa, uma dieta experimental, e essa dieta experimental ela foi comparada com a dieta controle. A dieta controle é uma dieta que era comumente utilizada nas fazendas de camarão lá do Arizona, uma ração comercial para camarão. Nós temos aqui um slide, esse próximo, que mostra uma tabela com algumas informações nutricionais e de composição de ingredientes da ração alternativa e da ração comercial. O que é que nós temos aqui? Vamos começar com as semelhanças. Rações de mesma umidade, mesmo conteúdo de fibras e cinzas. 10% de umidade, fibras menor que 4% e cinzas abaixo de 15%. Agora, as diferenças. Para suplementar a ração alternativa, para enriquecer, fortificar a ração alternativa com lipídios e sais minerais, foi necessário abrir espaço na fórmula pela redução do nível de inclusão da farinha de lula. Vejam ali, a ração comercial ela continha 10% de farinha de lula e a ração alternativa 5%. Esse foi a estratégia utilizada pelos pesquisadores para conseguir entrar com mais lipídios e sais minerais. Com isso, a concentração proteica da ração, com a diminuição do nível de inclusão da farinha de lula, caiu de 45% para 40%. Mas, por outro lado, o teor lipídico aumentou de 8% para 9,5%. O que é que os autores consideram aí? Eles consideravam que 45% era excessivo. É uma concentração de proteína acima do exigido pela espécie. 40% já atenderia, como a gente vai ver, atendeu de fato as exigências de proteína dos animais. Quais foram as alterações ou as modificações da ração alternativa? Eles entraram com mais lecitina, utilizaram lecitina de pó, lecitina em pó, incluíram 1,5%, entraram com mais colesterol, 0,1%, e suplementação com as fontes minerais de magnésio, óxido de magnésio, 0,8%, cloreto de sódio, 0,5%, e o cloreto de potássio, 0,5%. Vejam que houve aí uma fortificação em fosfolipídios, através da lecitina, em colesterol, em magnésio e em potássio. Basicamente foi isso que foi feito para se tentar contornar as deficiências da água de poço, das águas de poço, já que é uma característica comum dessas águas, tentar contornar as deficiências em potássio e magnésio, foi aumentando os níveis de inclusão, realizando a suplementação da ração com fontes de potássio e magnésio. Para contornar o problema do hepatopâncreas magro,
destes camarões criados nessas águas de poços, do Vanamei, criado em águas de poços, eles suplementaram, fortificaram a dieta com lipídios, mas não com lipídios neutros, triglicerídeos. Eles entraram com o fosfolipídio, através da lecitina, e com o colesterol. Essa dieta modificada, como eu estava falando, foi suplementada com magnésio e potássio, fosfolipídios e colesterol, tendo em vista corrigir essas deficiências da água. Eles trabalharam com 2 fazendas, uma fazenda lá do Arizona recebeu a dieta experimental ou alternativa, e uma outra fazenda próxima, da mesma região, os camarões foram alimentados com a dieta comercial. Essas modificações na dieta, elas tiveram por objetivo compensar as deficiências iônicas das águas de poços. Então vejam aí, pessoal, que eles não falam nada aqui em aplicação de fertilizantes ou produtos na água. Eles trabalharam unicamente com modificações na ração. Hoje em dia já se sabe que até mais importante do que as rações modificadas ou suplementadas com potássio e magnésio é a correção, o ajuste do balanço iônico da água, das relações iônicas, pela aplicação, por exemplo, do muriato de potássio diretamente na água. O que se faz é as duas coisas. Você tanto faz o trabalho na água, de alterar a química da água pelo balanceamento iônico, como você utiliza uma ração desenhada, projetada para essa condição de desafio osmorregulatório das águas subterrâneas. Um outro aspecto foi o fornecimento de lipídios essenciais, como a gente estava falando, estão relacionados, claro, ao metabolismo lipídico e podem ser mais críticos para a criação do camarão nessas águas de baixa salinidade e alta temperatura. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma das modificações que foram feitas na ração, começando com o magnésio. Então temos aí o ponto 3.1, suplementação da dieta com magnésio. O magnésio é um componente importante de muitas enzimas. As águas subterrâneas lá do Arizona, utilizadas na criação do camarão, a concentração de magnésio dessas águas de poços é apenas 30% da concentração de magnésio da água do mar diluída para a mesma salinidade. Mais importante do que isso é o efeito altamente benéfico do magnésio no controle e na redução do problema do grampo da cauda, que acomete os camarões criados em águas deficientes em magnésio. Vamos falar agora um pouco sobre o potássio 3.2, suplementação da dieta com potássio. Vamos ver. Por conta pelo fato da água lá do Arizona ser bastante deficiente em potássio, as concentrações não passam de 10 mg por litro, foi feita a suplementação da dieta com uma fonte de potássio, o cloreto de potássio, já que se julgava, e realmente de fato isso era bem necessário, não apenas para suprir as exigências do animal, mas também para facilitar a utilização correta de outros íons como o sódio. Interessante isso, pessoal. Quando a gente fala em relação, essas duas relações, sódio, potássio, magnésio e cálcio, você tem o aspecto da deficiência iônica, que por si prejudica o desenvolvimento, a adaptação do animal, e você tem o problema dos desbalanços.
você ter um desbalanço muito acentuado, você, como o aproveitamento, a utilização desses íons, ela se faz de forma conjunta ou integrada, ou seja, a utilização do sódio depende do potássio e vice-versa, a utilização do magnésio depende do cálcio e vice-versa. Quando você tem desbalanços mais evidentes, a deficiência de um íon prejudica na correta utilização do outro. Então, digamos, uma dieta deficiente em potássio vai ter como consequência os efeitos negativos relacionados especificamente ao potássio, mas além disso vai prejudicar a correta utilização de sódio pelo organismo. Dieta deficiente águas deficientes em magnésio. Águas deficientes em magnésio. Você vai ter os problemas específicos relacionados ao magnésio, mas essa condição vai prejudicar a correta utilização do cálcio. É por isso que a gente considera não apenas as concentrações iônicas isoladamente, a gente considera também o balanço iônico, ou seja, a proporção entre esses íons que têm atuação conjunta ou integrada. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto ele vai tratar o 3.3, suplementação da dieta com fosfolipídios e colesterol. Vamos olhar aqui. A manutenção de concentrações dos fluidos corporais constante contra um gradiente osmótico, obviamente vai exigir gasto de energia. O camarão, assim como os demais crustáceos, ele é um organismo osmoconformador, isto é, o animal ajusta a concentração iônica dos seus fluidos corporais para próximo da salinidade da água. Disse, se você pegar os livros de biologia aquática, disse que peixes vertebrados aquáticos são organismos osmorreguladores. Eles tentam manter a osmolaridade, a concentração iônica dos seus fluidos constante, independentemente da concentração iônica do meio. E que os invertebrados aquáticos, como os camarões, são osmoconformadores. Eles alteram a osmolaridade ou osmolaridade da sua hemolinfa em função da concentração iônica da salinidade do meio. Eles se conformam, eles alteram a concentração iônica para se assemelhar à salinidade do meio. Só que quando eles fazem isso, a gente já pode considerar essas alterações adaptativas como um trabalho de osmorregulação. Então, a gente pode dizer de fato que o camarão é um organismo osmorregulador, porque essa atividade de alterar a osmolaridade, a concentração de solutos, concentração iônica da hemolinfa, para se adaptar à salinidade do meio, já é um trabalho de osmorregulação. Com isso, com essa redução da osmolaridade da hemolinfa, o trabalho osmorregulatório do animal se torna bem mais simples, já que o organismo se torna quase isoosmótico com o meio. No caso do camarão marinho, criado em águas de baixa salinidade, o organismo reduz a concentração iônica dos seus fluidos corporais, como estávamos falando, até que a osmolaridade da hemolinfa se assemelhe à salinidade do meio. Entretanto, apesar das concentrações iônicas do animal e meio serem semelhantes entre si, as composições iônicas são bem distintas. Por conta disso, o organismo do camarão ainda necessitará fazer o trabalho de transporte e assimilação iônica
para a manutenção de sua homeostase, em especial quanto às concentrações de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Não é porque a osmolalidade, a concentração de solutos da hemolinfa do camarão, está próxima da salinidade da água que as composições iônicas vão ser as mesmas ou até semelhantes. Não. O camarão ele vai manter ali um balanço iônico, principalmente quanto a esses íons principais, sódio, potássio, cálcio e magnésio, que vai diferir da observada no meio. Isso é principalmente válido nessas águas interiores, essas águas de poços, cujo balanço iônico é bem distinto daquele que seria considerado ideal para o desenvolvimento da espécie. Relação magnésio-cálcio 3,4 para 1, relação sódio-potássio 28 para 1. As taxas de crescimento do camarão obtidas nessa região, elas são aparentemente bem maiores do que as registradas em outras fazendas lá dos Estados Unidos, o que provavelmente se deve às maiores temperaturas da água. Por um lado, temperatura alta é bom, é desejável, só que por outro aumenta as exigências fisiológicas do animal. Porque se a temperatura é mais alta, a frequência de mudas aumenta, e isso vai exigir um animal bem mais nutrido. E, por exemplo, como a gente já tinha começado a falar na parte anterior, vai exigir maiores reservas lipídicas no hepatopâncreas. Se essas condições forem satisfatórias, ele consegue realizar esse maior número de mudas. Se não, ele acaba vindo a óbito. As altas temperaturas aceleram as taxas metabólicas do camarão e aumentam a frequência de muda. A presença de concentrações suficientes de lipídios armazenados no hepatopâncreas do animal é crítico para que ele consiga realizar essas mudas frequentes. O colesterol é um lipídio essencial que está diretamente envolvido com o processo de muda no camarão. Daí porque eles entraram com mais colesterol na dieta alternativa. Os fosfolipídios, eles são nutricionalmente superiores aos lipídios neutros, as gorduras, porque eles funcionam como moléculas estruturais. Os fosfolipídios, presentes lá na lecitina, eles vão ser componentes das membranas celulares. As membranas celulares, elas são fosfolipídicas, basicamente. Logo, justifica-se a suplementação dessa dieta alternativa com a lecitina. Os fosfolipídios, além de fontes de fósforo e de ácidos graxos essenciais, também são fonte de energia. Além disso, os fosfolipídios facilitam o transporte do colesterol. Logo, a inclusão de níveis maiores de fosfolipídios vai ter importância no aumento da concentração lipídica do hepatopâncreas do Vanamei. Então, olha só o que acontece. Mais fosfolipídios, maior concentração lipídica no hepatopâncreas do Vanamei, uma melhor condição de realizar mudas mais frequentes, que é a realidade quando se cria camarão em meio de temperatura mais elevada, que é o que acontece lá no Arizona, que é o que acontece aqui no semiárido do Nordeste. Mudas mais frequentes pelas maiores temperaturas da água. Então, para você ter sucesso na criação, entra com mais lecitina, só que para utilizar os fosfolipídios, é o seguinte, o colesterol depende da
dos fosfolipídios para ser transportado. Logo, esses dois nutrientes, colesterol e fosfolipídios, eles devem ser suplementados juntos, porque a utilização dele, biológica, é casada. Se você entra mais com colesterol, se você entra com colesterol, você tem que aumentar o aporte de fosfolipídios e vice-versa. Porque, de uma maneira bastante objetiva, para que o colesterol seja corretamente utilizado, para que ele seja transportado pelo organismo, será necessário o papel, a atuação dos fosfolipídios. Este foi o ponto 3.3, suplementação da dieta com fosfolipídios e colesterol. Já estamos aí com 20 minutos, vamos dar uma nova parada. A gente vai retornar na terceira e última parte, falando sobre osmolalidade da hemolinfa do camarão.